Será que não tá gravando? Isso. Olha, a gente vai resolver o item A desse exercício, desenhe o esboço do gráfico das funções abaixo. A gente ainda não falou do que é o gráfico da função de primeiro grau, de segundo grau, uma função exponencial, uma função logarítmica, uma função trigonométrica. A gente vai ver que toda vez que o maior expoente de x é 1, isso é uma função de primeiro grau. E o gráfico é uma reta, né? Mas, olha, a gente vai ter gráficos de outras funções que não são necessariamente retas, né? Então, a questão é, como é que eu faço o esboço desse gráfico? Então, a gente precisa construir pares ordenados. Quem for ver o vídeo direitinho vai perceber isso, né? Então, a gente tem nos pares ordenados o eixo das abscissas, que eu chamo de eixo x, e o eixo y, que representa a nossa função, que é o eixo das ordenadas. Bom, e professora, quais os pontos que eu vou escolher? Geralmente eu escolho um ponto onde o x é igual a zero e tento descobrir quanto vale a função, e o outro ponto eu coloco a função igual a zero e tento encontrar o valor do x. Por que esses dois valores são importantes, né? Quando eu coloco x igual a zero, eu descubro o ponto onde a curva corta o eixo y. A gente vai fazer isso direitinho para vocês verem. Quando eu coloco y igual a zero, eu descubro o valor da curva do gráfico quando ele corta o eixo x. Olha que interessante, né? E para isso a gente tem a lei. Y é igual a 3x mais 1. Então eu vou lá com muito amor e carinho, ó. Y, que é o valor da função, é igual a 3x mais 1. Se eu substituir o x por zero, quanto vai dar o y? Fica fácil, ó. Y é igual a 3 vezes 0 mais 1, troquei o x por 0, 3 vezes 0, 0. Então, meu y vai ser igual a 0 mais 1, 0 mais 1, o meu y é igual a quanto? Meu y é igual a 1. Então, eu encontrei o primeiro par ordenado, né? X igual a 0 e y é igual a 1. Agora, eu vou encontrar o segundo par ordenado. Agora, eu vou trocar o valor de y por 0 e vou encontrar o valor de x. Então, repito a minha função. Y é igual a 3x mais 1. No lugar do y, eu vou trocar ele agora por 0. Então, vai ficar y é igual a 3 que multiplica x mais 1. Vou isolar o x. 3x está somando, vai para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, eu vou ter que menos 3x é igual a 1. Menos 3 está multiplicando, então ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Quem que é igual a x? É 1 dividido por menos 3, né? Mais 1 dividido por menos 3. Faço a regra de sinal, mais com menos dá menos. 1 dividido por 3, poderia até deixar 1/3, né? Eu sei que isso aqui é menos 0,33, se vocês forem dividir, tá? Vocês falam assim, professora, 2 pontos bastam? Para um esboço bastam, né? 2 pontos são suficientes. Mas vamos supor, professora, se eu tenho x igual a 0, x igual a menos 0,33, eu poderia, para deixar com mais perfeição o meu esboço, substituir na equação o x por 1, o x, por exemplo, por 2, e encontrar o valor da função? Eu posso, né? E isso não é uma coisa complicada, né? Então, tem y é igual a 3 vezes x mais 1. Agora, eu vou trocar o x por 1. Y é igual a 3 vezes 1 mais 1. Olha lá, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1. Y é igual a quanto? Y é igual a 4. Então, quando x é igual a 1, y é igual a 4. E vou fazer a mesma coisa quando x é igual a 2. Então, copio a minha equação. Y é igual a 3x mais 1. Só que o x agora eu vou trocar por 2. Então, fica y é igual a 3 vezes 2 mais 1. Y é igual a 3 vezes 2, 6. 6 mais 1. Y é igual a 7. E eu tenho, olha, agora eu tenho 4 pares ordenados, né? E agora eu posso montar lá no meu plano cartesiano, né? Então, eu vou lá com muito cuidado, né? Eu tenho o eixo x, que é o eixo das abscissas. Quais são os valores que eu tenho no eixo das abscissas? Um número negativo, que é menos 0,33, o 0, o 1 e o 2. E o eixo das ordenadas, que é o eixo onde eu tenho o valor da função, o valor do y. Eu tenho 1, 0, 4 e 7. Então, vou lá devagarzinho, né? Então, eu vou ter lá no eixo x, olha lá, que é o eixo das abscissas.
E a gente tem aqui o eixo Y. Tá, eu tenho que ter pelo menos até o 7 aqui para a gente não se perder, né? Então, aqui, ó, pode tanto colocar Y quanto f de x, tá bom? Então, vou lá, vou marcar os valores de x. X é igual a 0, aquele igual a 1 e aquele igual a 2. Esse menos 0,33 é 1/3, né? Então, se aqui eu tenho menos 1, eu divido isso aqui em 3 partes iguais, tá bom? Uma partezinha dessa aqui, ó, esse númerozinho aqui, isso é menos 1/3. É esse ponto que eu tenho, tá? Depois eu tenho y igual a 0, que tá aqui. Eu tenho y igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, 7, ó. Eu peguei todos os pontos do eixo y. Agora eu vou ligar os pares ordenados. Quando o x é 0, o y vale 1. Então, eu vou marcar o ponto em cima do eixo que não é 0. Eu vou marcar em cima do eixo y, eu vou marcar o ponto 1. Né? Quando o x é menos 0,33, o y é 0. Então, eu não vou marcar nada no eixo do y. No eixo do x, eu vou marcar exatamente o ponto menos 0,33. Depois, a gente tem x igual a 1 e y igual a 4. Ó. Então, 4 está ligado ao cabecista x igual a 1. Meu ponto está aqui. Né? Depois, eu tenho x igual a 2 com y igual a 7. Ó. Y igual a 7 com x igual a 2. E ele se encontra exatamente aqui. E aí, eu posso unir esses pontos. Ó. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando eu uno esses pontos, olha, eu tenho uma reta, né? Que nada mais é do que a representação gráfica dessa função. O y é igual a 3x mais 1. Tudo bem até aqui, ó? Esse foi o primeiro gráfico. Pessoal, tranquilo? Tá? Tá. Nossa, eu esqueci, é verdade. Renan, me perdoa. Eu vou terminar, eu vou fazer mais 2 gráficos, Renan.